Vamos lá, vídeo 3 aqui, falando do procedimento sumaríssimo na 9.099. Imaginemos então que o sujeito aceite a transação penal. Ele fala assim: realmente eu não quero enfrentar o mérito, não quero enfrentar uma instrução processual, então não vou arriscar, eu não tenho provas suficientes da minha inocência, então eu vou aceitar a transação penal. Então, aceito a proposta de transação penal. Aqui na nossa comarca de São Lourenço, normalmente o doutor Ronaldo Ribas, como o Ministério Público está oficiando lá do lado dele, eles costumam oferecer normalmente um salário mínimo, que era destinado a uma entidade beneficente, hoje em dia é destinado a um fundo do Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça pelo menos a gente crê que ele faça, né? Faz a subdivisão desse dinheiro para as entidades beneficentes. Isso eu acho que foi um atraso, porque o juiz local daquela localidade, principalmente no interior, ele destinava muito bem o dinheiro das transações penais, que não é um dinheiro que vai para a vítima. E o dinheiro da transação penal, um salário mínimo, por exemplo, era destinado aqui em São Lourenço para a PAI de São Lourenço, era destinado para maçonaria de São Lourenço, que tem serviços aqui na nossa comarca de filantropia muito intensos, era destinado aqui em São Lourenço para o Asilo São Vicente, certo? Por exemplo. Então, infelizmente, não há essa destinação direta pelo magistrado local. Agora, o magistrado local capta esse dinheiro da transação penal, se ela for aceita, e envia ao Tribunal de Justiça para que o Tribunal de Justiça faça o rateio da forma que ele entender. Infelizmente, tá? Outra coisa. Quando o cidadão aceita, o suposto autor do fato criminoso aceita a transação penal, há uma decisão. O juiz vai dar uma sentença homologatória da transação penal que foi homologada aí com o promotor de justiça. Beleza? Primeira ideia, súmula vinculante número 35 do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão, essa sentença que homologa a transação penal, não faz coisa julgada material, ou seja, não faz coisa julgada definitiva. Faz apenas coisa julgada formal, inclusive cabendo até recurso de apelação, se for o caso. Mas decisão de homologação de transação penal só faz coisa julgada formal. Tá? Transitou em julgado ali o recurso, prazo recursal, em hábelis, sem recurso, faz coisa julgada formal. Isso implica em quê? Se por um acaso o suposto autor do fato criminoso não cumpre a transação penal, que esse pagamento não é feito na hora da audiência, o juiz dá um prazo e um número de conta para ele fazer um depósito e depois comprovar isso nos autos, depósito de um salário mínimo, por exemplo, que será destinado a um fundo próprio do tribunal para entidades beneficentes. Se o cidadão não junta nos autos o comprovante de depósito, o recibo que seja, no prazo que o juiz mandar ele fazer esse depósito, significa que ele descumpriu a transação penal. E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: se o cara descumpre a transação penal, a súmula vinculante 35 autoriza que o membro do Ministério Público ofereça denúncia pelo crime em si, de menor potencial ofensivo, face o descumprimento da transação penal. Beleza? Uma vez que a decisão de homologação de transação penal só faz coisa julgada formal, não faz coisa julgada material. Ou seja, descumpriu, pode posteriormente o membro do Ministério Público oferecer denúncia, desde que o crime não esteja prescrito. Por quê, professor? Porque corre prescrição após a homologação. Está correndo prescrição, a bem da verdade, mesmo após a homologação da decisão de transação penal. Então, corre, o prazo prescricional ele não é suspenso, nem interrompido. Corre aqui o prazo de prescrição. Tá bom? Homologou a transação penal, está sujeito aqui ao prazo prescricional daquele crime, que certamente vai ser 3 anos. Provavelmente será 3 anos o prazo prescricional da pretensão executória. Se o cara descumpre e ainda está no prazo de prescrição, pode o promotor de justiça oferecer denúncia por aquele fato, pelo descumprimento da transação. Se passar
muito tempo desse descumprimento o promotor não oferecer a denúncia, se for o caso, nós temos aqui a extinção da punibilidade pela prescrição. Tá? Nesse caso, sim. É importante saber disso porque a gente vai estudar um outro instituto do artigo 89 da lei. Nesse primeiro instituto, transação penal, quando da transação penal, continua a correr prazo de prescrição. Quando do segundo instituto que a gente vai estudar, suspensão condicional do processo, no artigo 89, quando ela é realizada, a suspensão condicional do processo, como segundo sursi processual, nós temos aqui a suspensão do prazo prescricional de forma expressa, inclusive, na Lei 9.099. Tá? Ótimo, beleza. Prescrição, então, corre, né? N1, se eu cobrar lá, transação penal, pós-transação penal, corre prescrição? Corre prescrição, beleza? Segundo momento aqui que eu coloquei aqui, agora para procedimentos de ação penal privada, que o primeiro foi a ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, tá? Então, é um procedimento de queixa. Eu dei entrada no juizado especial criminal. Marcou a audiência preliminar. Fomos para a sentada de audiência preliminar. Primeiro momento da audiência preliminar no procedimento de queixa. Tem composição civil entre as partes? Não, não tem. E aí o juiz encerra o procedimento. Tá? Verificada a impossibilidade de composição civil, o juiz ele encerra o procedimento da audiência preliminar, aguardando no prazo decadencial de 6 meses, que é um prazo fatal, não se prorroga nem se suspende, né? Prazo decadencial de 6 meses. Se ele vencer num domingo, meu amigo, se você não tiver serviço de plantão forense para oferecer a sua queixa no domingo, faça antes, porque se você deixar para segunda-feira, você decaiu do seu direito e está extinta a punibilidade no 107 do Código Penal. Tá bom? Prazo fatal. Não se prorroga nem se suspende. Prazo decadencial de 6 meses. A contar do momento que eu sei quem é o autor do fato criminoso. É esse que é o marco. Tá? Normalmente coincide com o fato, mas nem sempre coincide. Então conta-se os 6 meses do dia que eu sei quem é o autor do fato criminoso. Beleza? Ótimo. Então estou no procedimento de queixa. Assentamos na audiência preliminar. O juiz pergunta: vocês por acaso fizeram algum acordo? Não, não fizemos. Então, eu estou encerrando a audiência aqui e aguardando a queixa-crime, que deverá ser proposta em 6 meses a contar da data do conhecimento da autoria, né, da suposta autoria, sob pena de decadência do feito. Né? É assim que acontece normalmente. Aí, quando o advogado está instruindo o cliente, de duas uma, ou naquela mesma assentada, assim que o juiz encerra a audiência preliminar, porque não houve composição civil, não é? Esse advogado, de duas uma, esse advogado, assim que o juiz encerra o procedimento de queixa, ele já leva a queixa pronta, prontinho, com os documentos, procuração, tudo arrumadinho, leva tudo, né? Procedimento de papel, imagina, leva tudo pronto. O juiz encerra, ele em ato contínuo entrega na mão do juiz a queixa. Excelência, aqui está a queixa. O juiz recebe fisicamente a queixa, porque ela vai ser recebida de fato e direito na audiência de instrução e julgamento, na próxima audiência. Ele recebe fisicamente a audiência, coloca dentro dos autos, e aí a secretaria, ao seu turno, vai ser encarregada de agendar a data da audiência de instrução e julgamento. Então, de duas uma. Ou ele faz isso, o advogado do feito, ou se essa parte não levou a queixa pronta, a lei autoriza que ela apresente a queixa de forma oral, né, em nome da informalidade, o juizado especial criminal pode, ela, naquela assentada, oferecer a queixa oral, que nós, advogados, não orientamos que seja feito dessa forma, ou em outro momento, dentro do prazo de 6 meses, ela oferece a queixa com a documentação robusta, né, os elementos de prova, o juiz vai receber fisicamente essa queixa e vai marcar a audiência de instrução e julgamento, e na assentada da audiência de instrução e julgamento, no próximo momento, ele vai receber solenemente a queixa e vai instruir a audiência. Beleza? Tá bom? Ótimo. Voltando aqui no segundo ato, para as ações penais públicas condicionadas à representação ou ações penais públicas incondicionadas, não teve composição civil dos fatos.
não foi possível a transação penal, seja porque o suposto autor do fato criminoso não quis, ele prefere uma sentença absolutória, ele tem condição de provar, ou ele não pode usar, porque já usou nos últimos 5 anos, por exemplo. Nesses dois procedimentos, ação penal pública incondicionada e condicionada à representação, superada esse entrave inicial, não compôs civilmente, não foi possível transação penal ou o cara não quis fazer transação penal. Nesse caso, o juiz, nas ações penais públicas condicionadas à representação, não é? Ele pergunta para a vítima: você tem interesse em representar? E aí a vítima verbaliza: tem interesse. Quando ela diz verbalmente tem interesse, o juiz entende aquilo como uma autorização ao promotor de justiça nas ações penais públicas condicionadas, e aí marca-se uma nova audiência de instrução e julgamento, marca-se uma nova audiência, só que agora uma audiência de instrução e julgamento, que nós vamos ver na outra aula, para que sejam ouvidas testemunhas, a vítima, o autor do fato criminoso, etc. Tá? Para instruir o processo. Ótimo. Beleza. Dentro da ação penal privada, a gente sabe que se não tiver composição civil, de duas uma, ou o advogado leva a queixa imediatamente para apresentar na audiência, ou o advogado, nos 6 meses, prazo decadencial seguintes, ele apresenta a queixa-crime, tá? Sob pena de decadência. Observação número 3 aí. E transação penal em ação penal privada? Não tem, não? Na audiência preliminar não tem, não. Tá? A audiência preliminar na ação penal privada é só para tentativa de composição civil dos danos e ponto. E se for o caso, receber fisicamente, vamos dizer assim, a queixa-crime oral ou a queixa-crime escrita. Caso contrário, o procedimento é encerrado aguardando a petição de queixa-crime. Certo? A petição de queixa-crime. E a transação penal, como que se dá? Ela vai se dar na próxima audiência de instrução e julgamento, quando o juiz, antes de receber a queixa-crime, o promotor de justiça, evidentemente, ou o magistrado, a doutrina fala assim até na vítima, se for o caso, mas o melhor posicionamento mais garantista é que o magistrado faça isso, que o magistrado ofereça a proposta de transação penal nos procedimentos de queixa também, nos termos até de informativos enunciados do FONAGE, tá? Fórum Nacional de Juizados Especiais. Tá bom? Transação penal e reincidência. Então é possível, a doutrina entende possível a transação penal para a ação penal privada, só que em outro momento, na audiência, instrução e julgamento, tá bom? Observação número 4, transação penal e reincidência. Então o cara aceitou a transação penal, significa que ele é reincidente, nos termos das agravantes previstas lá no Código Penal, para um outro crime. A utilização da transação penal pode ser considerada uma reincidência para o direito penal, no caso das agravantes? Não. A utilização do Instituto da Transação Penal pelo suposto autor do fato criminoso fica nos registros institucionais, nos registros informativos da base de dados, vamos colocar assim, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no caso de Minas, para efeito de não se utilizar uma segunda vez da mesma transação penal nos 5 anos seguintes. Então, se o uso da transação penal não vai gerar reincidência nenhuma, eu continuo primário de bons antecedentes, posso ir na delegacia da Polícia Civil, no site da Polícia Civil, imprimir a minha certidão de antecedentes criminais que vai estar negativa, tá bom? O fato de se utilizar da transação penal vai constar da base de dados do tribunal só para efeito de controle, para saber, num segundo caso, se tiver, o juiz daquela causa, né, o juiz vai analisar e ver se o cara usou da transação penal nos últimos 5 anos, só para isso. Para que ele não oportunize a transação penal, 2 transações penais em menos de 5 anos.
Tá? Então, transação penal não gera reincidência. A sua anotação é exclusivamente para efeito de controle, para que aquele suposto autor do fato criminoso, no segundo momento, não venha a gozar da transação penal de novo em menos de 5 anos, só 5 anos depois. Tá bom? Pulando aí para... Nenhum tá fácil então, né? Transação penal gera reincidência? Não. Por quê? Porque a transação penal, uma vez anotada, serve como informação na base de dados do tribunal para que o suposto autor do fato criminoso não goze novamente do mesmo benefício de sursi processual nos 5 anos seguintes. Ok? Vamos lá. Terceiro ato que eu coloquei aqui. Aceite da transação penal na ação penal pública incondicionada e condicionada à representação. Na verdade, eu já falei, né? Se aceitou a transação penal na ação penal pública incondicionada e na ação penal pública condicionada à representação, se aceitou, tô aceitando transação penal aqui. O que pode implicar esse ato separado aqui que eu deixei por último? Cidadão, suposto autor, vão lá comigo. Cidadão, suposto autor do fato criminoso, aceitou aqui proposta de transação penal na ação penal pública incondicionada ou na condicionada à representação. Há uma decisão, como eu já disse anteriormente, uma decisão, uma sentença homologatória dessa transação penal. Contudo, não há suspensão do prazo prescricional sobre aquele fato criminoso ou aquele fato de infração penal. Corre prescrição do mesmo jeito, mesmo com o aceite da transação penal por parte do suposto autor do fato criminoso. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. O fato do autor do fato criminoso aceitar a transação penal vai inibir a persecução penal sobre a responsabilidade criminal do mesmo, em delito de menor potencial ofensivo. A rigor, se ele cumprir a transação penal, terá extinta a punibilidade sobre aquele fato de menor potencial ofensivo criminoso, no âmbito da seara da responsabilidade criminal. Todavia, a vítima não fica completamente a ver navios. Então, a vítima que toma um soco na cara aí, lesão corporal leve, juizado especial criminal, o cara vai lá na audiência, nunca gozou da transação penal, aceita a transação penal e dá um riso irônico para a vítima que está lá na audiência. Né? Isso acontece na prática. A vítima não pode fazer nada em termos criminais, não. O cara aceitou, preencheu os requisitos, aceitou a transação penal, beleza. Mas em termos de responsabilidade civil, sim. Em termos de responsabilidade civil, a vítima pode manejar uma ação civil de indenização por dano material ou moral, no âmbito de juizado especial criminal, por exemplo, e perquerir ali a compensação financeira, por exemplo, do seu prejuízo pelo fato criminoso que autorizou a transação penal. Tá? Isso sim. Queixa-crime e composição e não composição civil dos danos. Tá? Queixa-crime, observação número 1 aí. Queixa-crime e não composição civil dos danos. Cidadão não compôs civilmente. Não fez uma composição civil. Já falei também na aula, né? Anteriormente aqui. Deixei na observação mais para frente. Foi aberta a audiência preliminar, não houve composição civil. Qual que é a consequência? Ou o advogado apresenta, ou a parte apresenta a queixa oralmente na audiência, que normalmente não é usual de se fazer. E os advogados nem indicam que se faça isso, para se fazer um negócio bem feito, com a figura do advogado, né? Aqui puxando brasa para minha sardinha. Ou o advogado que está como seu cliente, né? A vítima na audiência, já leva a queixa-crime pronta, ou ele o faz nos 6 meses em prazo decadencial seguintes. Tá bom? Próxima aula nós vamos para a audiência, instrução e julgamento. Abraço.